Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua Eu sou a Lua Púrpura. e hoje a gente veio aqui para mais um Orbitando Entre Luas. E o tema dessa vez a gente veio conversar aí sobre sombras, né? Então, desmistificando algumas coisas em relação às sombras e principalmente a crenças que a gente tem a respeito de eu sou desse jeito, então é assim que eu sou. Quer falar, senhora? Em São Paulo a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Porque o que acontece, gente? Quando a gente fala de sombra, inclusive, eu estou com a minha sombra nem foi intencional, mas é sobre. Quando a gente fala de sombras, a gente fala de coisas que a gente não quer mexer. Aí tem sempre aquela em especial que a gente fala, eu sou assim desde que eu sou novinha. Capaz. Não é nada, não. É assim mesmo. Essas são as piores, gente. Que você já incorporou ali em você e você acredita que ela é sua. E aí é que mora o perigo. É disso que a gente vai falar hoje. Senhora? Né? As sombras, gente, elas podem ser geradas de muito. Tô travada? Voltou. Tô travada. Voltei? Imaginei que eu tava travada. Já tava sentindo isso. Mas enfim, gente, as sombras, elas são muito únicas para cada um. Elas se apresentam de uma forma única para cada um, com base nas suas vivências, no que aconteceu com você, na forma como você lidou com o que aconteceu com você, na forma como seu inconsciente registrou o que aconteceu com você. Então, são coisas que envolvem muitas camadas, muitos sentimentos, muitas formas de ver o mundo. E algumas, como a Lua Púrpura já trouxe, são mais simples, né, da gente perceber pontos que doem, que incomodam, que a gente se torna mais reativo, né? Já é um sinal de que tem uma coisinha ali para você olhar. E eu acho que um ponto já muito importante que é muito falado nas sombras, que inclusive eu, quando comecei a trabalhar as sombras, eu nem sabia que tinha esse nome. Mas era aquela coisa de, tipo, eu olhei a minha sombra, eu entendi a minha sombra, eu resolvi a minha sombra, ela nunca mais vai me incomodar, ela vai, puf, deixar de existir. Não é bem assim que funciona. A gente aprende a lidar com ela, a gente aprende a reconhecer quando ela tá vindo, ela vai perdendo força no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa fala, né? Mas é uma coisa que você ganha a consciência dela e ela continua ali. Em algum nível, ela faz parte de você, ela perde poder, ela perde influência, ela perde, né, um potencial de assumir o controle, né? Mas ela não se aniquila. Então, acho que esse é um ponto muito importante de entender já desde o comecinho, que pode evitar muitas frustrações, até para você, às vezes, que já vem lidando com isso há algum tempo, e fica tipo, putz, não consegui me livrar disso, não consegui descartar isso de mim, né? Então tem algumas que são muito profundas e sim, elas vão te acompanhar quietinha ali na delas, sempre na sua visão periférica, mas elas seguem aí. E você quer falar? É referente a isso, nem sempre quietinhas, tá, gente? Porque a gente é Uhum. fluido. Então, tem vezes que você vai estar mais vulnerável àquela sombra, tem vezes que não. Por isso que ela não vai embora. Ela pode se afastar por um tempo, dar um tempo para você, mas na hora que você der uma brecha, ela tá, opa, tudo bom? Tô aqui de volta. Mas falando especificamente dessa sombra que está tão intrínseca, por que que ela é tão problemática? Porque a gente já considera uma característica nossa. E aí é que mora o problema. Por quê? Se ela é uma característica nossa, ela faz parte da gente, mas de uma maneira que eu não tenho que mudar. Ela é imutável. E aí começa aquelas desculpas bem bacanas.
Ah, Lua, mas eu sou assim desde que eu sou pequena. Ou, ai, Lua, eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Ah, Lua, mas é que aconteceu um negócio, não sei quando, e desde então eu sou assim. Se você está querendo se conhecer, é necessário você estar aberto a mudar. Não tem como você se conhecer e permanecer como você está. A partir do momento que você deu o primeiro passo para se autoconhecer, você está mudando. E até hoje, de verdade, eu não conheci nem em mim, nem em nenhuma pessoa algo, em questão de sombra, que, ai, é assim desde que eu entendo por gente. Quando você vai ver, não, é só maltratado. É só que foi tratado o incêndio, mas não foi tratado a raiz do incêndio. E aí o que acontece? O circo está pegando fogo, e ao invés de você tratar a raiz do incêndio que vai parar o ciclo inteiro, porque depois que você trata a raiz, para você ir cortando os incêndios é muito mais fácil. Agora, até você tratar a raiz, você vai cortando incêndio e ela vai gerando outros. Então, aqui é realmente um alerta, porque sim, gente, a gente faz coisas que às vezes a gente nem percebe. Mas quando alguém fala pra gente, olha, talvez você tá insistindo numa coisa que não sei, tá estranho. Dá uma olhada, para, mas aí sai dessa caixinha de eu sou assim. Entra na caixinha de e se eu não fosse? Que se você não fosse, você vai buscar o que te fez ser assim. E aí, lá no que te fez, você consegue achar um caminho para você cortar isso. Até lá, você não vai conseguir. Aquelas, eu nem sei o que dizer, porque é isso, aquelas, eu concordo com ela, né? É a respeito disso. E no começo, né, a gente pode principalmente prestar atenção às coisas que as pessoas falam, a coisas que se repetem muito, coisas que nos desestabilizam muito, que mexem muito com a gente, para ir conseguindo perceber, né, para se questionar, nossa, eu acho que eu reagi de uma maneira exagerada. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim estressada, eu sou assim nervosa, eu tenho que falar na hora o que me vem na cabeça. Será que você tem? Será que não tem alguma coisa ali? Será que realmente agir dessa forma é a melhor forma? Você lembra da primeira vez que você reagiu dessa maneira? Qual foi o contexto? Qual foi a situação? Quais pessoas estavam envolvidas nisso? Porque às vezes você analisando principalmente, quando se trata de me acusarem de alguma coisa, eu reajo dessa forma exagerada. Mas quando vem falar comigo sobre qualquer outro tema, eu não sou assim. Então, isso já é um indicativo, pode ter alguma coisa ali, né? E as sombras é muito essa questão da terapia, importantíssimo, porque é essa autopercepção, né? A pessoa não pode chegar em você e dizer, olha, você tem a sombra tal. É difícil, né? Como é que a pessoa está sabendo disso? Ela pode suspeitar que tem alguma coisa ali, mas é você se questionando, tá? Mas por que que eu sou assim, né? Esse trabalho das sombras, pelo menos falando da minha experiência, do que eu vivi, do que eu conheço, quando nem sabia que tinha esse nome, lá nos meus 16 anos de idade, ela veio muito como a criancinha chata dos porquês. Eu era insuportável nessa época, comigo mesma. Ficava, mas por que isso é assim? Mas por que que eu agi dessa forma? Mas por que que eu falei nesse tom? Mas por que que eu já fiz? Por que que eu fiz isso? Eu já fiz isso antes? Por que que eu fiz isso antes? Eu já fiz isso antes de fazer isso antes? E assim você vai. É um porquê e assim, às vezes vem rápido, mas às vezes não. Às vezes você fica ali um tempo, aí você deixa um pouco de lado porque não tá conseguindo chegar a lugar nenhum. Aí você vive algumas coisas, daí vem um insight, daí você volta para aqueles porquês. Então, para mim, esse trabalho de autoconhecimento, trabalho das sombras,
todo esse desvencilhar, ele é muito ligado aos porquês. Mas da onde? Por quê? Como assim? Quando começou? Qual foi a primeira vez que eu me lembro que algo aconteceu? Porque dependendo do que foi o fato, é muito comum a nossa mente ocultar isso, né? A gente não ter acesso, fica só no inconsciente, fica registrado lá no nosso interno, mas conscientemente a gente não consegue lembrar que viveu alguma coisa. Aí quando é algo mais suave, mas que é parecido, a gente acessa isso mais fácil. Então, os oráculos podem sim auxiliar, podem sim guiar a gente. Terapia é extremamente importante para você trazer esse olhar sem um julgamento, né? Sem pensar, nossa, mas por que você é assim? Acho que essa parte também é importante nesse se descobrir, nesse se orientar e estar aberto para ver novas versões de você, né? O que você gostaria de ser, como você realmente se sente. Por que que você acredita que você é assim? O que te levou a acreditar tanto nessa sombra que está aí sendo projetada, talvez constantemente ou periodicamente, né? Sim. Quer falar? E, gente, é uma ótima pedida você trabalhar com terapias convencionais, comuns, então, psiquiatra, psicólogo, terapeutas ocupacionais, enfim, depende do que você está precisando. Mas as holísticas. A terapia holística está aí para isso, gente. Cada vez mais, graças aos deuses, está se entendendo que o corpo humano ele é completo. Não dá para você tratar aqui e esquecer o corpo. Não dá para você tratar o corpo e esquecer o espiritual. Não dá para você tratar. Tem que tratar tudo. O emocional, esquecer o resto. A terapia holística, ela fala isso, ela fala tratar tudo. Em todos os graus, em todos os níveis. Então, esse vídeo aqui é mais um adendo, porque é muito comum a gente ouvir a pessoa falando: ah, mas eu sou assim mesmo. Ah, mas é assim que acontece. É normal. Não é normal. Se tornou normal, mas não é normal. Então, muito cuidado, principalmente quando essas frases virarem na sua cabeça e falar: opa, pera, será que é normal? Será que é por aí? Será que é bacana desse jeito? Então, sempre estejam dispostos a mudar. Esse é o melhor e o primeiro passo para tudo. E não tentem fazer em ritmo acelerado ou em ritmo alheio ao seu. Ou seja, a Lua conseguiu fazer em 2 meses, eu vou tentar fazer em 2 meses. Cara, às vezes você vai conseguir em um, às vezes você vai conseguir em 10, às vezes você vai conseguir em um ano. Cada um tem o seu ritmo, tá? Não tentem forçar isso, não tentem passar esse limite. É muito importante que você respeite o seu limite. Porque você respeitando o seu limite, você faz com que os outros respeitem o seu limite. Porque você sabe qual é o limite. Então você acaba impondo, mesmo que inconscientemente você impõe o seu limite. Certo? Acho que é isso. Algo mais, senhora? Nada a acrescentar, não. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, Até. tchau.